Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Olha só que bacana. Hoje nós vamos trabalhar com várias funções, tá? Nessa folha de pagamento. Já adianto que é muito bacana essa folha de pagamento, ela é de uma forma simples, mas muito pertinente ao nosso conteúdo estudado nesse curso de auxiliar administrativo, né? Eu falo que ela é simples porque, para ela ser completa, ela teria que ter alguns adicionais aqui, dependendo de cada empresa, é lógico, mas tem que ter os descontos de INSS, FGTS e outros vales também, tá? Então é isso, mas é de uma forma simples aqui. Nós vamos utilizar aqui hoje a função, umas 4 funções aqui, tá? Nós vamos utilizar soma, que vocês já aprenderam ontem, mínimo, máximo, média e a função hoje também, certo? Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Antes de mais nada, eu vou escrever aqui o que nós vamos utilizar, soma. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Soma, mínimo, máximo. Eita, delícia. Dedo no lugar errado, hein? Média. Deixa eu ver, mínimo, máximo, média. Acho que a função hoje também vai ser bacana a gente aprender aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente olhar aqui embaixo, estamos já, olha aqui, na barra de fórmulas, nós estamos com as fórmulas aqui. Mas eu vou fazer elas novamente. Eu vou selecionar aqui e vou deletar, tá? Esses dados. De duas ou uma. Ou eu digito, ou eu utilizo aqui. Nesse caso aqui, a autossoma, tá vendo? Que tem algumas fórmulas aqui presentes, tá? Mas eu vou digitar aqui. Eu inicio com igual, é regra. Toda fórmula é iniciada com igual, tá? Aí eu vou digitar a palavra soma. Vou abrir parêntese, porque dentro do parêntese está o meu intervalo, tá? Então, meu primeiro dado do colaborador está na B5, que é 1.100. Então, B5. Então, eu coloco 2 pontos. 2 pontos significa de um lugar até outro, até o final. Então, tem que ter um início e um fim, tá? Então, B5, 2 pontos no meio, e B19, que é a última. A primeira e a última, tá? B19. Tá vendo que ele circula o que eu digitei aqui, o meu intervalo? E agora eu fecho parêntese. Então, essa é a fórmula. A palavra inicia com igual, a palavra de fora e o intervalo do que eu quero, dos dados que eu quero somar, que eu quero calcular, entre parênteses, tá bom? E aí é só dar um enter. Tá aqui o resultado. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é tão importante a gente utilizar as células, mais um motivo, olha só. Vamos supor que eu vou mudar esses dados aqui, eu vou colocar 5.000 aqui. Bem, tá vendo? A partir do momento que eu modifico aqui, ó, 10.000, eu tenho outro resultado, então fica automático. Por isso que é importante você sempre colocar as células, porque se eu tivesse colocado, feito uma soma aqui a 31.400 e digitar 31.400, quando eu fosse modificar alguma coisa aqui, não ia modificar nada, porque eu não utilizei fórmula, já coloquei o resultado direto, por isso que a gente tem que utilizar endereços, as células, tá? Os vales da mesma maneira, ó, igual, soma, abre parêntese, tá vendo? Agora eu posso aqui, ó, tá vendo minha setinha onde tá? Clico, não solto e desço no intervalo. Olha que bacana. Outra maneira de fazer. E pressiono e digito e fecho o parêntese. Agora eu dou enter. Viu? E aqui da terceira maneira, né, de outra maneira, autossoma, dou só um clique, ó, ele já circula, faz a soma para mim aqui, já faz a fórmula e eu dou enter no teclado. Pronto. Tá bom? Então é a maneira que vocês acharem mais fácil.
Eu acho fácil utilizar o autossoma e muitas vezes eu não posso utilizar o autossoma, então eu faço a seleção assim, de célula. Porque às vezes eu tenho algum intervalo e eu acabo utilizando dessa maneira aqui, tá bom? Até aí tudo bem? Fácil, né? Mamão com açúcar. Ok, então essa fórmula aqui já utilizamos. Agora nós vamos utilizar o mínimo. O mínimo significa que é o menor valor daquele intervalo, tá? Olha só. Vou fazer em qualquer lugar, até por uma questão de organização. Imagina que nós estamos com 10 colaboradores, acredito que sim. E se fosse uma empresa que tivesse os seus 700, 600 colaboradores, qual que está ganhando mais? Qual que está ganhando menos? Então, uma forma de ver rápido, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor menor. Ixi, Paty, valor menor. Vou até deixar cinza aqui. Pronto. Agora eu vou fazer assim, iniciar com igual, abro parênteses, aliás, igual, mínimo, abro parêntese, seleciono o intervalo, vou escolher essa fórmula, tá? Já que vocês sabem, essa fórmula, aliás. Fecho parêntese, igual, mínimo do D5 até o D19 e dou Enter. R$ 900 é o meu menor valor. Agora eu vou colocar aqui, ó, valor maior. Olha só, faltou espaço, né? Então, eu clico, fica uma cruzinha, vou falar escura, mais fininha, clico, né, e arrasto. E aqui eu vou colorir. Agora o valor maior. Igual, maior. Não, é máximo, perdão. Esse é máximo. Máximo. Abro parêntese. E, novamente, esse intervalo. Poderia digitar? Poderia. D5, dois pontos, D19, fechava parêntese. 2.600 é o meu maior valor. Então, olhando aqui, ó, realmente é. Mas olha como que a coisa vai mudar novamente, ó. Aqui nos meus dados que eu digitei, que não tem fórmula, eu vou colocar aqui R$ 600. Mudou. Ó, o meu valor menor é os R$ 600 e o maior é 2.480. 2.480, tá vendo? Deixa eu desfazer. É isso. Vamos supor que é 10 mil. Já coloquei 100 mil, viu? Maior, tá vendo? 99.880. Mas por que se você colocou 100 mil ali? Não esqueça que eu tenho um vale aqui. Olha só que interessante. Eu tenho um vale e é um desconto, tá? Que eu vou, inclusive, fazer agora essa fórmula aqui para vocês, tá? Deixa eu selecionar isso aqui e deletar. Ó, mudou. Por quê? Porque eu não tenho dados aqui. Então, por isso modificou. Viu como que tudo fica automático? Então, eu vou colocar aqui, é o seguinte. Aqui é o meu salário bruto. Aqui é o vale que eu utilizei, tá? Então, eu ganhei 100 mil reais e fiz um vale de 200. Nossa, Patrícia. Tem problema não. Deixa eu só modificar aqui. Eu vou colocar... Eu não lembro qual o valor que tá, mas eu não quero mudar muito. Então, eu vou colocar 2.580 aqui, ó. Tá? Olha só. 2.580 é o meu salário bruto, mas eu fiz um vale de 200, logo o meu total será menos, né? 2.380. É prático fazer isso porque são valores pequenos e poucas coisas. Mas se fosse, como eu falei lá, os seus 600, 700 funcionários, a gente não vai ficar fazendo isso de cabeça pensando sobre isso. Faz planilha, tá? Então, vem aqui e coloca igual. Precisa abrir parênteses? Não, porque tem só esses dados aqui, tá super fácil. Onde que está 2.580? No B5, menos o vale, que está onde? No C5. Só vou clicar. Viu? Perceberam aqui? Agora eu dou um Enter. 2.380. Agora aqui de baixo, 2.500 menos 250. Vai dar 2.250. Igual B6 menos, que é o tracinho, tá? 2.500. Enter. Igual 2.600
menos, aliás, o 2.600 que está no B7, menos o C7. Estão uma do lado da outra. Ah, mas poderia ser, por exemplo, na B5 e uma lá no C20? Poderia, não teria problema nenhum. Você digitando aqui os endereços, você tem um resultado do mesmo resultado, tá? Igual B8 menos C8. E dá Enter. Pronto. Tá aí tudo bem? Agora eu vou ensinar uma outra coisa para vocês. O que também não faria sentido fazer um por um, apesar que otimizou, né, racionalizou o meu, como vou falar assim, o meu tempo, ficou muito interessante, mas não faz sentido fazer um por um, linha por linha. Para isso existe o arraste. E eu confesso para vocês, eu vou deletar, vou deixar só o primeiro, tá? E eu confesso que aqui, o menor valor é 2.380, maior ou mesmo. Por quê? Porque só tem esse dado aqui. Por isso que apareceu. Eu confesso que eu só ensino isso daqui para os alunos na segunda de Excel, na terceira, quarta aula de Excel, que é o arraste. E aí eu ainda falo para eles, você está aqui aprendendo, tenha a possibilidade de fazer apenas isso quando você estiver lá fora. Enquanto você está aqui na aula, aproveita para você entender o que você está fazendo e como você pode fazer diferentes formas e como você pode utilizar isso. Então, vem aqui, eu clico no 2.380, tá vendo que circula? Inclusive, gente, eu vou até no menu exibir aqui e vou aumentar esse zoom para que vocês possam ver. Nossa, eu tô com 100%? 200, então. Aqui. Vou subir mais um pouquinho. Quando eu clico aqui, dá para perceber que está selecionado e tem um pequeno ponto aqui, tá vendo, no final? Uma emendinha, eu falo que é uma emenda. E aí, quando eu coloco a seta perto, essa cruz, né? Vou falar esse cursor, que está em forma de seleção aqui, mas, aliás, que está em forma de seleção. E quando eu coloco aqui, ó, e ele diminui, fica fininho, pequeno, ele tem forma de arraste. Então eu posso clicar e arrastar, mas é bem nessa emenda. Agora eu vou aumentar um pouco, diminuir meu zoom novamente para 100. Aí. Venho aqui nessa emenda, tá vendo? Ó, clico, não solto e desço até aqui. Fórmulas copiadas, uma do lado da outra, tá vendo? Então por isso que faz sentido, não faz sentido digitar linha por linha. Então isso aqui é algo que realmente facilita pra gente. Tá? Mas para que você aprenda, sugiro que ainda faça um por um, porque eu sempre fiz assim até eu aprender. Depois que eu aprendi, só arraste. Então, uma folha de pagamento, se você for fazer num lugar que você começou a trabalhar, você tendo os dados, você só vai demorar aqui, digitando o nome do colaborador, talvez, o salário dele e o vale. Mas de resto, os cálculos é rápido, mamão com açúcar, super rápido mesmo, tá bom? Vamos continuar aqui. Bacana isso, hein? Ontem, eu só queria, antes que eu esqueça, página inicial, deixa eu voltar aqui. Ontem teve um cálculo que eu acho que não deu certo, mas depois foi corrigido. A pessoa foi digitar o cifrão. Cifrão também vocês não se digitam. Cifrão é esse aqui, ó, símbolos monetário, esse RE. E o cifrão, tipo RS aqui, né, que eu falo, mas não é S não. Então, se você digitar ele, também o Excel pode ser que algumas versões considere como texto, logo você não tem o resultado, tá bom? Só isso. Lembrando que quando você clica, deixa eu colocar aqui se não está formatado, 100. Ó, ele faz sozinho, ó. Não precisa digitar, tá bom? Vamos lá agora sobre média salarial, tá? Então, deixa eu digitar aqui média. O que é a média salarial? A média salarial é quando a média mais comum que a gente utiliza, né? Quando a gente faz a soma dos valores e divide pelo número que tem de colaboradores, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, botão auxiliar do mouse na letra A, que eu fiz aqui agora, inserir. Eu inseri uma coluna à esquerda, tá? Aí eu vou colocar o número 1, 2, 3, 4, não. Clico no número 1, venho nessa emendinha aqui, ó, e arrasto até aqui, ó. Mas ficou tudo um, Patrícia. Calma, tem o menu suspenso aqui, ó.
preencher série. Então, aqui são 15 colaboradores. Então, o que é uma média? Que você pega a soma dos salários e divide pela quantidade de colaboradores. Se fosse para a gente fazer a média de idade desses alunos do nosso curso, nós faríamos a soma das idades e dividiríamos pela quantidade. Então, aqui do mesmo jeito, pega-se a soma do valor do salário, valores dos salários de cada um, e divide pela quantidade de colaborador. Aí a gente tem uma média salarial. O exemplo que eu dei anterior, a média de idade. Então, pode ser que tenha aluno de 16 anos na sala. Mas se tiver um outro aluno que tenha 70 anos, 70, 60, 50, e eu dividir pela quantidade de pessoas, que não é uma quantidade muito grande, acaba que a minha média vai ser mais ou menos, só jogando assim, tá? Não tem como definir muito, não. De 27, 30 anos. Mas, olha, o aluno tem 16, mas é uma média de idade. Nós estamos falando com exatidão, né, a idade desse aluno, apenas a média. Aqui vai ser a média salarial. Então, portanto, a gente vai ter 1.500, 2.380, 1.400. Então, vamos lá. Igual, média, abro parêntese e seleciono aqui, ó, o meu intervalo, tá vendo? E agora fecho e dou Enter. A minha média salarial aqui é de R$ 1.995,33. Poxa, mas tem gente que ganha 2.380, correto. Mas tem gente que ganha aí, deixa eu ver, 1.360. Então, por isso que diminui um pouco. Mas olha só como isso aqui vai mudar. Quando eu clicar aqui, por exemplo, e colocar 5 mil. Tá vendo como aumentou a média? Isso porque tem gente que está ganhando 1.800, então vamos colocar aqui 3 mil, por exemplo. Ó, modifica. Deixa eu tirar os 1.800 aqui. Não, 2 mil vai baixar, muito pouco. 3 mil ainda. E esse aqui de 3.860. 5 mil. Aí, tá vendo? Tudo aqui modifica, ó. Ainda tem um salário de 1.750 aqui, ó. Pera aí. 6 mil. Olha como que a média salarial modifica. Agora, se fosse todos com o mesmo valor, como que seria todos com o mesmo valor? Vamos ver aqui. Deixa eu clicar e arrastar aqui. Quase que dá 2 mil, né? O menor salário 1.900. Ah, tá, por causa dos vales aqui. E o maior 2.580. A média salarial ainda continua 2.383. E na verdade eu fiz a média pelo total. Vamos fazer a média pelo aqui, ó, C5, né? Não pelo líquido, mas pelo bruto mesmo. C19. Aí agora ficou melhor. Tá vendo? Agora deixa eu só desfazer aqui. Aí deixa eu desfazer. E vou mudar aqui. Então agora eu quero a média pelo salário bruto e não pelo... Pronto. Essa é a minha média salarial. Então eu tenho 6 mil aqui, ao mesmo tempo que eu tenho 5 mil. E 2.600, 2.300. Então a média salarial da empresa X é de R$ 3.209. Então, ok, já utilizamos o mínimo, o médio e o máximo. A subtração também nós utilizamos, né? Bacana. E esse hoje aqui, o que significa esse hoje? Olha que coisa mais bacana que o Excel também fornece para a gente. Na verdade, são inúmeras funções. Aqui são só apenas algumas que eu estou utilizando com vocês na aula de hoje, tá? Igual hoje. Eu tenho algum dado aqui? Não. Então, eu abro e fecho parêntese e dou Enter. 20/10/2023, viu? Isso aqui é uma função hoje que ela vai me dar a data baseada na data do meu sistema aqui, tá bom? Então é isso. Acho muito bacana essa folha de pagamento, muito pertinente também ao que nós estamos estudando. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra aqui. Essa aqui está mais completa, tá? Aqui, ó, para você ver, eu tenho o nome do colaborador, a função, salário,
o vale transporte que está somando a esse salário aqui, ó, tá? Só que aí eu tenho descontos. Então eu tenho aqui férias, na verdade ainda é benefícios, né? Férias, que é o valor dividido por 12, só que a gente recebe as férias num determinado período. 1/3 de férias, o 13º salário, que todo mês ele conta, só que nem sempre, nem sempre não, na verdade, 13º e essas férias não são contabilizadas na nossa folha de pagamento mensalmente. Elas só aparecem, são realizadas no final de um determinado período. As férias, pela lei, né? Perdão, não me lembro aqui o número, mas o empregador tem até um ano e 11 meses para dar as férias para vocês, para que vocês possam usufruir. Alguns já para ficar tudo organizado, vamos falar assim, de ano em ano ele dá essas férias, né, anualmente, mas por lei ele pode até um ano e 11 meses lhe passar as férias, tá? Então, se for para falar nos custos de produção, então, para a empresa, todo mês ela tem contabilizado essas férias, 1/3 de férias e 13º salário. Então, no final de tudo, seu salário bruto, ao invés de ser o salário de 1.890, ele é 2.487,50. Isso aqui é para vocês analisarem, tá? Calma, depois a gente vai fazer uma atividade mais tranquila, mas aqui tá um pouco mais complexo. Talvez empresas de maneira diferente, tá? O FGTS, que desconta aqui, e olha só, desse valor de 2.487,50 ainda tem 8% de desconto. Tá? Então, esse bruto menos o desconto, eu tenho um valor líquido no final, no valor de 2.288,50. Tá com algumas... Isso aqui, gente, é só mesmo um exemplo, tá? Tem muitas coisas diferentes aqui que poderiam estar aqui, outras que não estão, mas só para mostrar como que a gente faz, né, uma folha de pagamento. Essa aqui é muito fictícia mesmo, tá? Então, só para vocês verem como que pode ser feito aqui numa empresa, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fácil de fazer, não é difícil. Lembrando que aonde nós utilizamos fórmula aqui nesta foi apenas aqui, deixa eu até colorir, que nós utilizamos fórmula, e aqui embaixo, ó. Somente nessa planilha foi só aqui. O restante nós só jogamos os dados, tá? E utilizamos fórmulas aqui também, ó, para que vocês aprendessem, né, algumas funções: mínimo, máximo, média e a função hoje. Ah, sim. Não esquecendo que temos a soma aqui também, que foi utilizada. Então é isso. Hoje está bem escura a minha câmera. Acho que eu estou um pouquinho num lugar um pouco escuro e não é muito boa essa câmera, não. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo fácil. Nós vamos fazer uma atividade hoje. Tá bom?